Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso grupo circoterapêutico. Hoje comemoramos o Dia dos Namorados e ao longo desse mês estamos trazendo um olhar profundo e integrativo sobre o amor e nos relacionamentos. A nossa live em grupo são maravilhosas, mas hoje somos formado uma dupla. Eu tenho a honra e a alegria de entrevistar uma profissional incrível. Ela é uma terapeuta integrativa e uma verdadeira especialista em identificar as nossas resistências emocionais, aquelas barreiras que impedem a gente de criar um novo mundo para nós viver melhor e ter uma vida mais leve. Márcia, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Obrigada, Silvia. Um prazer e uma honra também estar aqui com você nessa noite de hoje. Márcia, a sobrecarga e a resistência da gente dizer não. Para a gente abrir a nossa live de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre algo que você entende demais, que atende muito no seu consultório. É a sobrecarga da mulher moderna. Porque nós, mulheres, temos dificuldade de colocar limites. Temos muita resistência em dizer não. E preferimos carregar o mundo nas costas do que pedir ajuda. Isso, a maioria das mulheres são assim hoje ainda, né, Márcia? Sim, sim. E, Silvia, pode ser várias coisas, né? Mas o que eu vou trazer aqui é que, de repente, esse medo de dizer não, essa resistência de colocar limite, ela pode vir do medo de não ser amada. Um dos medos pode ser o medo de não ser amada, porque muitas mulheres, elas associam o valor delas ao quanto elas são úteis para os outros, não é? Então, Isso. dizer não, isso gera medo, porque vai que eu digo um não e eu sou rejeitada. Vai que eu digo um não e aí eu deixo de ser amada porque eu deixo de ser útil, não é? Então, cria como se fosse assim uma ilusão de que essa mulher é uma super mulher. Cria uma ilusão assim, porque a existência tem uma resistência aí da mulher em delegar tarefas para os outros. Porque acontece isso porque a mente dela quer manter o controle absoluto para se sentir segura. Então, às vezes, ela não diz não, porque ela quer controlar tudo, e aí vem a sobrecarga, porque ela quer controlar tudo, porque desse controle vem a segurança. Só que isso tem um preço. Esse preço, e esse preço ele é silencioso, porque ela guarda tudo para ela. E guardar tudo para ela gera um esgotamento mental violento e que desaba, afeta a saúde dela, acaba afetando muitas vezes a saúde dela também. Então, isso são alguns pontos, né, do que pode estar acontecendo. Autoestima também, né? Uhum. Autoestima. Muitas vezes essas mulheres já são criadas para sempre dizer que sim, que elas podem fazer o que os outros pedem e sempre deixar ela. Isso é tipo uma crença que já vem da infância delas, hein? Uhum. Onde tem que ser interrompido essa barreira, né? E Que ela ela só vem de consegue interromper essa barreira quando ela volta para dentro dela, quando ela tem esse autoconhecimento, né? isso aí mesmo. Porque a partir do momento que ela dizer não para o outro e dizer sim para ela vai ser libertador. Hum. Ela vai começar a Até, ver como é mais fácil a vida, né? Não sobrecarregar tudo ela. Dividir as tarefas, né? uhum. Ela vai conseguir isso quando ela ter esse autoconhecimento, saber o território dela, né? Se conhecer, porque aí fica mais fácil, né? Falar um não para o outro, um sim para ela, né? Isso daí, Márcia.
E você sempre com essa visão integrativa, que o corpo ele fala, Hum, quando a mente começa a sobrecarregar, né. uhum, Muitas vezes a resistência, ela vira com doenças físicas, estômago, a insônia, alergia na pele, e por nada não sara. Por tudo que a pessoa faz, busca ajuda e não sara. Como o nosso corpo, ele reage com a nossa mente existindo e mantendo tudo igual. é. O corpo, ele é como se fosse um mensageiro do que está acontecendo no nosso emocional, né? Então, quando a boca cala, a mente, ela resiste à mudança. Então, o corpo grita, através, o jeito que o corpo encontrou, assim, é através dos sintomas que a gente chama de sintomas psicossomáticos, que é uma soma do que está acontecendo na psique, no emocional dessa pessoa. Então, acaba tendo sintomas para avisar lá que alguma coisa não está certo, né? Então, um exemplo prático aí que eu venho trazer para gente são as alergias. As alergias, ela, por exemplo, uma alergia no braço. O que, que quer dizer essa alergia nos braços? Por exemplo, pode ser que essa alergia nos braços, ela está simbolizando inconscientemente, ela está tentando criar uma barreira física contra o medo ou contra alguém que essa pessoa não está, que essa pessoa quer afastar dela, que essa pessoa quer empurrar da vida dela. Então, dá essa alergia nos braços, porque os braços, o que é o significado dele? Você abraça com os braços, né? Você traz para você. Então, tá te dando uma alergia na pele. E no braço, principalmente, especificamente, quer dizer que deve ter alguma situação, alguma pessoa, alguma coisa que você está querendo empurrar, afastar da tua vida. Então, quando que vem essa cura? Ou a cura integrativa, né? Integral. Não adianta a gente passar pomada. Ou não adianta a gente só passar pomada, não adianta a gente só tomar remédio. Se a resistência colocar, sem a gente conseguir colocar limites. Por exemplo, eu tô querendo afastar alguém da minha vida ou alguma situação da minha vida. Mas aí, inconscientemente, eu não tenho essa clareza ainda. Mas me deu uma Uhum. alergia no braço, eu vou no médico, o médico me dá uma pomada, me dá um remédio para tomar, mas eu não resolvo aquela situação que eu quero afastar de mim, ou aquela pessoa que eu quero afastar de mim. Então ela vai até melhorar, mas volta de novo. Enquanto ela não descobrir a raiz emocional do que está gerando, ou do que pode ser que esteja gerando essa alergia nos braços dela, ela vai passar e vai continuar. Até ela conseguir ter clareza do que está acontecendo, colocar limite ou se afastar dessa situação, isso vai continuar existindo. É, que a vida da gente um exemplo, né, a vida da Uhum. gente é igual um quarto que a gente bota deposita nossas bagunça, né. No começo a gente deixa tudo organizadinho, chega um tempo a gente vai colocando tudo lá entulhado. Chega uma hora que a gente precisa limpar e organizar. Isso é o que acontece com o corpo da gente também, né. Uhum. Chega horas que a gente precisa limpar a mente da gente, né. Exatamente isso. Se não, fica tudo acumulado, você não consegue achar nada, fica tudo confuso, aquela bagunça. Mas esse é um ótimo exemplo, Silvia, que esse exemplo também serve para a gente trazer para a nossa vida no externo, exatamente como você falou, porque o reflexo, a gente sabe disso, que o reflexo que o externo é só um reflexo do que está dentro, né? Isso daí mesmo, Márcia. Se o quarto está bagunçado, se a casa está bagunçada, isso. E dependendo do cômodo, a gente sabe qual é a área da nossa vida que está meio bagunçada, que a gente precisa arrumar. Sim, o externo diz o que está acontecendo dentro. Se a pessoa não está emocionalmente bem, ela não consegue manter a sua casa em ordem, né. Não consegue E nem sua casa e nem sua vida, né. por quê? E isso gera o quê? Sobrecarga, porque essa mulher vai se julgar. Ai, por que que eu não consigo arrumar minha casa? Por que que minha casa tá uma bagunça? Por que que meu quarto nunca tá em ordem? Meu guarda-roupa tá que as roupas estão saindo pelo armário.
Se ela não tem essa clareza, esse entendimento, essa consciência de que muitas vezes o que está acontecendo aqui na cabeça dela, no emocional dela, dentro, está refletindo no externo. Mas se ela não tem essa clareza, fica difícil. Aí ela se julga, se cobra, e é mais uma coisa que ela vai carregar, né? Isso também serve nos relacionamento, né? Que a gente não consegue ter um relacionamento bom. Então, aproveitando como hoje é Dia dos Namorados, né, Márcia? E vou fazer, vou fazer mais uma pergunta para você. Como você olha para as feridas afetivas de um casamento, de um relacionamento, casamento, do namoro, que essas mulheres que deixam, abaixa a guarda e mostra vulnerabilidade e acaba sabotando o relacionamento, atraindo parceiros que só machucam elas. É isso, acontece muito, Silvia. A mulher, ela trazer as feridas dela para esse relacionamento e depois ela não consegue, ela fica resistindo a ser vulnerável, né? Ela fica se sabotando na relação. É verdade, porque é como se essa mulher tivesse uma armadura emocional. A resistência em ser vulnerável, ela faz a mulher criar uma casca grossa. Ela se torna a mãe ou o general da casa, não é? E isso acaba matando a energia dela. E também, não só a energia dela própria, mas a energia do relacionamento, do romance, da intimidade. Porque como que essa mulher vai conseguir se sentir atraída ou ser atraente se ela está sobrecarregada? Se as pessoas da casa dela veem ela como um general, né? Como mãe de todo mundo, ou seja, isso incluindo o parceiro dela, não é? Então não tem como ter esse romance, essa intimidade, se um vê o outro assim. Porque se o parceiro está vendo ela como mãe, quer dizer que ela vê e trata o marido como filho, né? Então não vai mesmo ter romance, não vai ter intimidade, não vai ter atração. Não tem espaço para isso, né? Então, e ela também fica como se fosse um imã da carência, porque ela resiste em curar a própria carência dela, e é uma carência profunda. Ela acaba aceitando dinâmicas de dependência emocional, ela acaba aceitando migalha afetiva, e a gente vê muito isso nas nossas sessões, né? Muitas mulheres Isso. que aceitam mesmo, aceita pouco, aceita ser dependente emocional do outro, mas isso é só porque ela ainda não trouxe para a consciência, né? Isso é onde que ela acaba deixando viver a vida dela própria para Uhum, viver a vida do parceiro. Onde que a autoestima dela está bem baixa e ela, sem perceber inconscientemente, ela faz isso. uhum. Porque a partir do momento que ela tem consciência, ela não vai deixar mais nenhum parceiro machucar ela. É a casca grossa. É, bem, aí ela vai cortar o mal, né? Que tá É, fazendo isso. Aí ela vai se sentir mais valorizada, porque mulheres assim não se sentem valorizadas. Elas têm que fazer tudo pro parceiro, porque senão o parceiro não valida ela. exatamente, um ponto maravilhoso aí. Então, por que que ela faz tudo pro parceiro? Só com medo de ela não ser amada. É Só isso pelo mesmo. medo de ser rejeitada por ele. Só que aí entra numa bola de neve, entra num ciclo muito vicioso, porque ela faz tudo para não deixar de ser amada e não deixar de ser valorizada, respeitada, para não ser rejeitada, né? Só que aí ela não dá espaço para o parceiro dela poder fazer alguma coisa, não é? É, Então ele fala assim: poxa, se ela já faz tudo nessa relação, eu tô aqui fazendo o quê? É claro que ele não vai valorizar a relação, entende? Porque ele não está sentindo que ele faz parte daquilo. ele não precisa fazer nada, né? Porque ela já tá fazendo tudo, né? E como a gente identifica as destrava e as resistência? Como você é especialista em resistência, a gente sabe
Mesmo sofrendo com cansaço, com as dores do corpo, as pessoas criam desculpa para não mudar. Por que a gente resiste tanto à própria cura e como o seu olhar terapêutico ajuda clientes a identificar e quebrar esses bloqueios para finalmente ter alívio? O que acontece, Silvia, muitas vezes, na maioria das vezes, quando isso está acontecendo, é que ela entra na zona de conforto da dor. E a gente já conhece isso. Isso acontece porque a mente ela prefere o sofrimento conhecido, ou seja, a sobrecarga, que é conhecida dela já, do que o medo do desconhecido, que é o quê? Ela mudar, ela estabelecer novos limites, ela começar a conhecer qual é o território dela para ela começar a entender quais são os limites e estabelecer eles. Então, para ela é mais fácil não, né? Para ela prefere ficar no sofrimento porque já é conhecido, não vai ter nada novo, nada que pode ameaçá-la, mas ao invés dela ter um medo do desconhecido, ela tem esse medo porque ela vai ter que mudar, aí ela já não vai ter mais o controle, né? Ela vai ter que estabelecer novos limites, isso quer dizer o quê? Dizer um não. Então, ela tem medo de dizer esse limite, de colocar um não, porque é o que a gente falou lá no começo. Ela vai começar, não, desculpa, ela vai ter o medo de ser abandonada, ela vai ter medo de ser rejeitada, de não ser amada, então ela prefere ficar no conforto, É, desculpa, no conforto do sofrimento. no conforto, porque para ela é mais viável do que ir para o desconhecido. Porque às vezes ela acha que o desconhecido vai ser mais doloroso. Porque é o Exatamente. medo de mudar. Uhum. Ela Porque tem aí o ela não medo da sabe o que mudança. vai encontrar, o que vai acontecer. É isso aí mesmo, Márcia. Mas dá medo, né? Por qualquer Dá, um tudo que dá não medo. tenha. Uhum. Só que a E às gente tem vezes, que entender que, mesmo com medo, vá com medo. A gente falou isso agora há pouco, no off, né? É, aham, mesmo com medo, vai com ele mesmo, mas vai, vai não comer. deixa de ir, né? E Quando também, a gente faz as coisas com medo, a gente aprende o valor das coisas também, mesmo com a mudança. Porque por trás de medo vem o sucesso. uhum, do Porque o medo que de ir fazer com medo mesmo, né? porque o fácil, ele não traz muito sucesso. Você não cresce, né? A gente precisa do medo para a gente evoluir em tudo, em relacionamento, no trabalho. Então, Uhum. às vezes, as pessoas elas congelam por causa do medo. Mas é E, na muito, verdade, o muito isso. medo não é inimigo nosso. O medo é um aliado nosso. Uhum. Quantas pessoas que hoje elas vivem um relacionamento bom, mas elas saíram lá de um relacionamento tóxico, mas saíram com medo. Uhum. Mas hoje elas pensam, meu, como foi bom eu sair mesmo com medo. Às vezes a pessoa entra em outro relacionamento achando que vai ser igual ao outro. Só Uhum. que ela também tem que estar aberta para buscar o novo. Uhum. Não adianta ela querer buscar uma pessoa que seja melhor do que o parceiro que ela tinha anterior, se ela não se também mudar, né? Falou tudo, Silvia. Falou tudo. É isso mesmo. Não tem como ela atrair um relacionamento diferente, um relacionamento melhor, ideal para ela, se ela não trabalhar nela mesma, né? Porque o relacionamento vai ser só um reflexo do que tá nela, do que tá dentro dela, do que ela pensa dela mesma, do que ela espera da vida, como ela se julga ou não. Então, ela só vai atrair, vai ser só um reflexo do que ela já pensa dela mesma, de como ela trabalha, de como ela funciona internamente, né? É, assim, ó, a pessoa quando ela sai de um relacionamento ruim, é bom ela procurar uma ajuda, Uhum, porque daí ela consegue mudar ela, para daí ela conseguir
ela tá libertada daquele relacionamento para ela se entregar a um novo relacionamento saudável, porque acabou de sair de um relacionamento tóxico. Uhum. Se ela não fizer essa cura, interromper isso, ela sempre vai ficar em relacionamento tóxico. Exatamente, é isso. E também trazer aí esse esclarecimento, essa clareza para a mulher que existe o ganho secundário também. Então, às vezes, estar doente ou estar sobrecarregada é a única forma que aquela pessoa, que aquela mulher encontrou de receber atenção, de receber carinho dos outros. Ser É valorizada. fazer tudo para todo mundo, porque aí sim é o único jeito que ela entende que ela pode ser Útil. reconhecida. Útil. Porque se ela não fizer, ela não vai se sentir útil e daí não vai se sentir amada. Mas a pessoa quando gosta da pessoa, se ela dizer um não, ela vai entender que aquele momento não é que a pessoa pode ajudar. E ela Uhum, não vai deixar de gostar de ti se você disse não, uhum. ela simplesmente ela vai te entender que naquele momento ela não pode. Porque tem pessoas que elas pode ter tudo programado para ela. A outra pessoa veio e pediu, ela não consegue de deixar de fazer para outra pessoa. Ela deixa as coisas dela de lado e faz para outra pessoa. E aí Isso vem a não é. sobrecarga. Então, se valorize. Esse é o amor próprio da pessoa. Aquele Começa por ditado aí, né? primeiro se valoriza, Uhum. depois valoriza o outro. E na Primeiro você, terapia, exatamente, primeiro você, depois o outro. sempre, 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 sempre. Então, se você não consegue estar num relacionamento saudável e todo relacionamento que você busca não está saudável, então peraí, vamos fazer um trabalho interno, vamos tentar descobrir onde é que está a raiz aí, porque o externo, mais uma vez, é o reflexo do interno. Então, é na terapia que essa mulher vai conseguir ajuda para enxergar, para ela conseguir enxergar essa barreira invisível. Mas também conseguir enxergar essa barreira invisível com autocompaixão, não é? Sem esse julgamento todo. Ela se acolhe, ela tem compaixão com ela mesma, então ela permite soltar o peso do mundo, mas sem se sentir culpada. Ela consegue soltar, ela consegue liberar essas tarefas todas que ela pegou para ela, mas sem se sentir culpada, porque é uma coisa também, né? Às vezes essa mulher tá querendo mesmo soltar um pouco de peso, mas ela não vê por onde, porque ela acha que se ela soltar esse peso todo, essas tarefas todas, ela vai se culpar. Ela leva para um lugar assim, mas se eu não fazer, quem vai? Mas se eu não fazer isso, essa pessoa nem vai gostar mais de mim. Então ela fica nesse julgamento, achando que se ela não fizer tudo para todo mundo, vão deixar de gostar dela. Não, é na terapia que você se conhece, que você descobre, você traz para a consciência que tá tudo bem, se acolhe, tá tudo bem soltar esse peso e sem culpa, né? E a vida fica bem mais leve, né? Quando você começa a se entender, a conhecer você, é muito libertador. Você tem uma Muito. liberdade que você nem imagina. É prazeroso, né? Quando você faz só o que é sua responsabilidade. Isso daí. Cada um com as suas responsabilidades. Aí fica leve Tanto, para todo mundo, né? tu tem que dar as tarefas para cada um e cada um tem que cumprir as suas tarefas em casa. Isso, e é bom essa mulher ter essa clareza, porque assim ela dá oportunidade para o parceiro dela, para o companheiro dela também fazer. Porque aí ele Sim. não fica só ajudando de vez em quando, não. Você dá espaço para ele fazer parte daquele relacionamento, para ele mostrar o que ele pode trazer para esse relacionamento, para ele se sentir útil, né? Porque de repente, se você faz tudo para ele, ele vai ficar desmotivado, ele vai falar,
a gente comentou isso antes, eu vou fazer o quê? Estou fazendo o quê aqui? Se ela faz tudo, eu estou me sentindo pequeno, estou me sentindo inútil, estou me sentindo desvalorizado também, porque quando você faz, quando é dividido essas tarefas, essas responsabilidades que existem no relacionamento, aí você abre espaço para ele te mostrar algo novo, para ele se expressar, para ele ficar confortável e vulnerável também, porque também tem aí uma dificuldade da vulnerabilidade, né? Isso E daí. depois que a gente está seguro da gente mesmo e não está com essa sobrecarga toda, fica muito legal, fica muito gostoso ser vulnerável um com o outro, né? E é daí Isso. que vem a intimidade. A gente se conhece melhor, né? A gente conhece o parceiro melhor daí, né? Uhum. Fica bem mais saudável, né? O relacionamento fica muito mais forte e muito mais íntimo, em todos os sentidos, né? Mas principalmente a intimidade de companheirismo, de vulnerabilidade, né? Isso daí. Márcia, o seu trabalho nessa área é transformador e ajuda a destravar vidas. Conta para quem está assistindo como vencer essas barreiras hoje e como funciona o seu atendimento online e como as pessoas fazem para ter esse momento de cuidado exclusivo com você e como começa o processo. Bom, o processo da terapia comigo, os atendimentos, eles são feitos todos de forma 100% online. É direto no celular da pessoa, no computador dela, no conforto da onde ela quiser estar, né? Então é assim que funciona essa parte de como que é a sessão. Ela tem duração de 1 hora, 1 hora e 15, né? E esse momento é totalmente dedicado a essa mulher, a ela desabafar, a ela se acalmar, acalmar o coração e clarear os pensamentos dela. Então, pode ser, a gente pode fazer, se for, é recomendado que comece toda semana, depois a gente pode passar para cada 15 dias, mas é claro, sempre o que estiver confortável para essa pessoa, para essa mulher, né? Então, quem quiser, é assim que funciona esse processo, né? E é ali que a gente vai trabalhar num trabalho profundo, mas esclarecedor, mas de alguma forma, mesmo que ele seja profundo, ele não é pesado. Ele é profundo, mas é leve. Ele traz clareza, ele traz entendimento, que é o que eu. Esse é o meu propósito. É trazer para a consciência dessa mulher qual é a resistência dela, o que está impedindo ela de dar o próximo passo, de viver a vida que ela quer viver, e ajudar ela a encontrar outros caminhos, a iluminar outros caminhos, né? Porque o terapeuta é um guia, nada mais do que um guia, só iluminando os caminhos possíveis que essa pessoa pode trilhar, né? Então, quem quiser, quem se interessar, pode mandar mensagem aqui, pode mandar me procurar no meu Instagram, aterapia.cura, é o meu Instagram, lá na bio tem ali tudo que ela precisa, tudo que ela quiser, como me encontrar, como entrar em contato comigo, e fazer aqui, deixar o convite para essa mulher que está assistindo aqui agora ao vivo, ou que vai assistir esse vídeo depois, dê o primeiro passo. É só o que você precisa fazer. A melhor coisa que você pode fazer por você não precisa saber tudo de uma vez. Não precisa vir para a terapia sabendo, achando que está sabendo tudo, que precisa ter respostas. Não. É só dar o primeiro passo de entrar em contato com o terapeuta e começar. Só isso. Depois tudo vai. Nesse processo, tudo vai se encaminhando. Que conversa incrível, Márcia. Você falou com tanta sabedoria de ter o nosso alívio, o nosso corpo e da nossa mente, que é uma virada de chave para todos nós. Muito obrigado por compartilhar essa sabedoria de hoje que você traz para a gente com tanto carinho e dedicação. E para você que assistiu até aqui,
e que sente no coração que precisa desse cuidado e quer destravar as suas resistências para resolver essa sobrecarga e voltar a ter paz, ter uma vida mais leve, procure a nossa querida terapeuta Márcia no privado. Manda uma mensagem para ela agora mesmo no Instagram para entender como funciona o atendimento dela online e agende a sua sessão. Você não vai se arrepender, pois ela é maravilhosa, conheço o trabalho dela. Não deixe para depois cuidar de você, pois você merece ser cuidado hoje. Para você se sentir bem, para você se conhecer. E a Márcia é uma terapeuta que ajuda você a se conhecer e se destravar, para libertar o seu medo. A Márcia é aquela terapeuta que pega lá no e acha o pontinho da raiz e te traz de volta para sua paz. Você gostou dessa live? Não se esqueça de deixar o gostei. E se inscreva no nosso canal. Deixe um comentário do que você mais gostou nesse insight dessa noite. Compartilhe com alguém que você se sinta à vontade e que acha que está precisando saber disso. Às vezes é uma amiga sua, uma conhecida sua, que está num relacionamento abusivo ou sobrecarregado e precisa se libertar. Para ela se autoconhecer. E também lembrando que o nosso círculo terapêutico está aqui toda sexta-feira, às 18 horas. A gente faz todo o trabalho com maior carinho para passar para vocês. Um beijo enorme, Márcia. Agradeço por você estar disponível para passar o seu conhecimento para a gente. Imagina. Um beijo enorme no coração de todos. Fique com Deus. Até sexta-feira, a nossa live em grupo. Obrigada, Silvia. Boa noite para todos e boa noite para você, minha querida. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. O prazer foi meu.